Neste tópico abordaremos o carregamento de bases de dados no painel de conteúdos, sejam elas bases de dados geográficas ou simples tabelas de dados alfanuméricas. Em ArcGIS, para adicionar bases de dados ao painel de conteúdos, utiliza-se o comando map. Add data. Este comando permite a inserção de dados variados, guardados no vosso computador ou num servidor de dados, como por exemplo, edifícios e rodovias. Podemos ainda adicionar os mapas de base disponibilizados pelo servidor ArcGIS Online, como por exemplo, imagens aéreas. Ruas. Ou um mapa topográfico, entre outros. Também podem carregar outros dados geográficos disponibilizados pelo servidor ArcGIS Online. Como por exemplo os códigos postais. Ou os censos de 2021 ao nível da subsecção. Para além destes, é possível carregar tabelas de dados, ou seja, bases de dados sem componente geográfica. Por outras palavras, bases de dados que, quando carregadas, não são acompanhadas de qualquer display gráfico. Esta e outras opções estão reunidas na área de sensibilidade mais inferior do comando Add Data. Se repararem, este ícone possui duas áreas de sensibilidade. Uma delas corresponde ao ícone mais sobre a pasta amarela. E a outra área de sensibilidade corresponde à área onde se encontra a inscrição Add Data. Clicando sobre a área superior, faz-se a adição de dados propriamente dita. Clicando sobre a área inferior, para além da ferramenta que vimos anteriormente, teremos também a possibilidade de adicionar dados a partir de um endereço conhecido. Tabelas ou superfícies de elevação, entre outras. Colocando agora o nosso foco nas camadas carregadas, verificamos que estas bases de dados são compostas por linhas, no caso das rodovias, e polígonos, no caso dos edifícios. Tanto as linhas como os polígonos são descritos por vértices, cujas posições são conhecidas através das suas coordenadas. Para que se possam aperceber deste aspecto, vou editar os seus vértices. Os pequenos quadrados verdes que observam são os vértices da rodovia selecionada, e na base do painel Modify Features podemos visualizar as suas coordenadas. Inclusive, poderemos verificar as coordenadas de um determinado vértice e alterar os seus valores. Via teclado ou graficamente. Para evitar estas alterações, vou anular as operações de edição.
Sendo descritas por vetores, as bases de dados deste tipo dizem-se do modelo vetorial. Para além destas, existem outras bases de dados. É o caso da base de dados que vou carregar de seguida. Por uma questão de legibilidade da vista, façamos uma alteração da simbologia das camadas. A imagem que observamos é uma combinação das três bases de dados carregadas no painel de conteúdos. Se desligarmos a visualização das bases de dados do modelo vetorial, edifícios e rodovias, conseguimos visualizar a totalidade do ortofoto. Ao ampliarmos a imagem, constatamos que a camada ortofoto é composta por pequenos quadrados, a que correspondem cores diversas. Ampliando novamente, verificamos mais distintamente a existência desses quadrados. A estes quadrados chamamos pixels. As bases de dados constituídas por pixels dizem-se bases de dados do modelo raster e apelidam-se vulgarmente imagens ou rasters. Temos assim bases de dados do modelo vetorial, descritas através de vetores, e bases de dados do modelo raster, descritas através de pixels. Para além das características que já se abordaram, há outras que convém clarificar, como por exemplo no que se relaciona com os atributos. No caso das bases de dados do modelo vetorial, para além da componente geográfica que corresponde ao display, existe uma ou mais tabelas associadas, onde se podem armazenar os seus atributos. Por exemplo, no caso das rodovias, possuímos apenas uma classificação pelo seu tipo: estrada, rua de apoio ou estrada de terra batida. Mas poderíamos ter outros atributos, como a largura da via, o tipo de piso ou o estado de conservação, entre outros. De igual modo, no caso dos edifícios, verificamos que cada um deles se encontra identificado pelos valores do atributo IDEDIV e que para cada um deles se conhece a área respectiva em metros quadrados. Em contrapartida, no caso das bases de dados do modelo raster, cada pixel possui apenas um atributo. Esse atributo é sempre numérico e traduz-se, em termos gráficos, numa dada cor. Dependendo do valor numérico, poder-se abrir, ou não, a tabela de atributos respectiva. Esta tabela apenas está disponível nos casos em que o atributo é constituído por valores inteiros, o que não se verifica neste caso. Para além desta diferença no que toca aos atributos, as bases de dados destes modelos apresentam uma outra característica distintiva, que se refere à qualidade do display. À escala atual, todas as camadas apresentam uma imagem perfeitamente perceptível, de boa qualidade. À medida que ampliamos e passamos a escalas progressivamente maiores, mais detalhadas, verificamos que a qualidade da camada do modelo raster se vai degradando, podendo mesmo deixar de ser inteligível. Em oposição, a qualidade da definição dos limites geométricos das camadas do modelo vetorial mantém-se, independentemente da escala a que são visualizadas. O último aspecto que pretendo abordar em relação aos dois modelos refere-se ao seu uso. As bases de dados do modelo vetorial adaptam-se particularmente bem à representação de variáveis que podem ser descritas por valores discretos, bem definidos, como por exemplo a posição de um ponto onde se faz a medição da temperatura do ar, o limite perfeitamente definido da faixa de rodagem da estrada ou o limite de uma propriedade.
Ao definirem os limites de uma forma concisa, são também particularmente adaptadas à determinação de comprimentos, perímetros e áreas, como veremos mais tarde. Em contrapartida, as bases de dados do modelo raster adaptam-se particularmente bem à descrição de variáveis contínuas, que podem assumir quaisquer valores entre um mínimo e um máximo. Por exemplo, um mapa de temperaturas de uma dada área, para a qual cada pixel pode assumir um valor real qualquer, entre as temperaturas mínima e máxima. As bases de dados do modelo raster também são particularmente úteis em álgebra de mapas, ou seja, se pretendermos analisar o efeito de uma série de fatores para uma determinada área, através de operações aritméticas entre os mapas desses fatores, provavelmente utilizaremos bases de dados do modelo raster desses fatores para executar essas operações aritméticas. Para completarmos esta primeira parte do tópico, falta-nos abordar o carregamento de tabelas. Na demonstração, utilizaremos uma tabela Excel, composta por 3 colunas, onde constam os centroides dos edifícios que vimos anteriormente. A primeira coluna corresponde ao identificador numérico de cada um dos edifícios. As segunda e terceira colunas correspondem às coordenadas x e y dos centroides, ou centro geométrico de cada edifício, expressas no sistema Eiffel-Gauss do datum 73. Reparem ainda que a tabela que contém os dados se designa centroides edifícios. Encerremos a tabela e regressemos ao ArcGIS. As tabelas podem ser adicionadas, tal como qualquer outro tópico, utilizando a ferramenta AddData. Apontando ao ficheiro Excel e selecionando a tabela desejada. Centroides edifícios. Em alternativa, tratando-se de uma tabela Excel, poderão utilizar a ferramenta Excel to Table, que se encontra na Toolbox. Tratando-se de uma tabela, esta base de dados não possui componente geográfica. Isto é, ao carregá-la, não há lugar à visualização de quaisquer objetos na vista, mas podemos observar o conteúdo da tabela usando o comando Open. Tal como há pouco vimos no Excel, a tabela é composta pelas colunas: identificador do edifício, coordenada X e coordenada Y dos centroides, no sistema Eiffel-Gauss do datum 73. As tabelas são carregadas no grupo Standalone Tables e posicionam-se na base do painel de conteúdos. Realizado o carregamento da tabela, podemos criar a sua componente geográfica, desde que o conteúdo da tabela possua informação que o permita. Para tal, executamos o comando displayXYData. Na janela aberta por este comando, deveremos identificar a camada que vai ser criada. As colunas das coordenadas X e Y, e eventualmente Z, se tratar de dados 3D. Neste caso, como tive o cuidado de incluir os termos X e Y no início de cada coluna das coordenadas, o ArcGIS identifica-as automaticamente. Se assim não fosse, teriam que identificar as colunas respectivas. Para concluir, se não tiver sido configurado automaticamente, deve identificar-se o sistema em que as coordenadas se expressam.
Como se pode reparar, é boa política incluir uma abreviatura do sistema na designação das colunas das coordenadas, de modo a que seja possível saber sempre qual o sistema em que se expressam. Neste caso, trata-se do sistema Eiffert-Gauss do Datum 73, que internamente é conhecido como Datum 73 Eiffert-Gauss IPCC. Os pontos que observam correspondem à camada que foi criada a partir da tabela. Resumindo, para carregarmos a tabela executamos 2 passos em sequência. O primeiro passo consistiu no carregamento da tabela, por um dos comandos add data ou Excel to table. O segundo passo foi a criação da componente geográfica pelo comando display xydata. No entanto, há uma alternativa que executa os 2 passos de uma vez só. Trata-se do comando addData. xy.pointData. Executando este comando, abre-se uma janela idêntica à anterior, onde se pode identificar a tabela, a camada a ser criada, as colunas com as coordenadas dos pontos e o sistema de coordenadas correspondente. O resultado, como podem observar, é o mesmo. Também é possível estabelecer ligações entre tabelas e camadas, desde que ambas possuam um campo-chave que permita essa ligação. Mas sobre estas ligações ocupar-nos-emos mais tarde. Por agora é tudo. Até breve.